Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, a essa transmissão que fazemos, uma transmissão do Centro Espírita Semente Cristã, onde nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar as suas bênçãos, o seu amparo para esse momento, pedir ao Mestre amado Jesus que permita a espiritualidade amiga e protetora, trabalhadora da nossa casa, nos unir nessa sintonia de pensamentos, nesse momento em que estamos distanciados das nossas casas, para que numa só vibração possamos realizar o nosso estudo do Evangelho, pedindo bênçãos e amparo para esse momento. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Inicialmente, nós queremos informar que, após esse isolamento social, quando as atividades voltarem à normalidade da casa, nós continuaremos mantendo esse estudo online, na forma como estamos realizando. Mas também já abrimos um espaço de estudo às 19h30, para quem tiver interesse de estudar, de discutir, porque aqui nós só estamos falando. Nos grupos de estudo se tornam algo mais interessante, porque é a oportunidade que a gente opina, que a gente questiona, que a gente pergunta. Então, a casa vai manter esse estudo às 19h30, para quem tiver interesse de entrar nesses grupos de estudo. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse capítulo 6, o Cristo Consolador. Estamos iniciando ele hoje. E ele é um capítulo que traz dois tópicos bem interessantes, o jugo leve e o consolador prometido. Também a instrução dos espíritos, que uma das mensagens nós já iniciamos com ela. Então, hoje nós vamos conversar sobre o jugo leve. Vamos dividir em dois momentos esse estudo e vamos conversar sobre o jugo leve. Quem estiver com o livro do Evangelho na mão e quiser acompanhar a leitura, nós faremos a leitura do texto para depois conversarmos sobre a abordagem do tema. Então, diz o seguinte: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essa citação está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Complementando essa citação, os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, aflitos e desesperados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Esse é o trecho que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do jugo leve. Então, vejamos, nesse pequeno trecho que Mateus nos traz, nós observamos que Jesus nos faz um convite, uma convocação. E por que a gente diz que é um convite e é uma convocação? Porque ele usa verbos imperativos de ordem ou de pedido. Vinde.
tomai, aprendei. Então, é um convite com vocação, está nos convidando. E esse convite, ele tem validade eterna. Ele fez esse convite há 2000 anos atrás. E ao longo desses 2000 anos, quantas vezes nós já tivemos contato com essa mensagem? Porque quantas vezes nós já reencarnamos? Em quantas religiões nós já estagiamos? E nós sabemos que todas as religiões trazem esses ensinamentos. Então, é um convite dirigido a todos, sem exceção. Agora, claro que ele, mais especificamente, como o próprio texto diz, se dirige aos sobrecarregados e aos aflitos. E quem são os sobrecarregados e os aflitos? Senão todos nós, em algum momento da nossa experiência de vida. Então, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, nós nos perguntamos, o que é um jugo? E por que Jesus utilizou desse termo para tornar compreensível a mensagem que ele nos oferecia? Veja bem, nós sabemos que Jesus, falando daquele povo simples, sempre fazia uso de situações conhecidas deles, vivenciadas por eles, para que ficasse mais aquela mensagem permanecesse na mente deles por mais tempo. Então, Jesus faz uso nessa mensagem de um instrumento muito, muito utilizado naquela época, que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ver. Inclusive, aí pelo interior ainda existe, que é um instrumento, uma espécie de forquilha, que se coloca sobre o pescoço de 2 bois. Eles ficam juntos, atrelados a uma carroça. Então, Jesus fala do jugo como sendo esse instrumento que está ali conduzindo o roteiro daquelas criaturas, daqueles animais, porque uma vez atrelados naquele jugo, eles têm que seguir o mesmo caminho, os dois. E, geralmente, sobrecarregados, porque não se coloca um jugo daquela natureza no animal se não for para colocar uma carga pesada para eles saírem arrastando consigo. Então, Jesus faz essa analogia dos nossos jugos, que são as cruzes que nós carregamos, com essa dos animais. Porque, no sentido religioso, o jugo é uma carga que a pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, com enfermidades, com vícios, com paixões, com dívidas, etc. Então, quando nós estamos vivenciando algumas dessas situações, normalmente nós estamos sob um peso, sob uma dificuldade muito grande, um jugo muito pesado. Nós estamos voltados apenas para aquela situação, apenas para aquela vivência. Então, Jesus nos diz que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Quer dizer, a gente pode trocar aquela carga que a gente traz por uma leve, que é que ele vai nos dar, tirar aquele jugo opressor e fazer uso daquele que Jesus nos dá, que é aquela diretriz que ele vai nos oferecer, onde nós seremos livres para seguir, mas que é que vai nos conduzir ao melhor caminho. Então, ele nos diz que a sua diretriz é o cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós vamos buscar numa obra da qual fazemos algumas leituras, e muito interessante, que é Convites Terapêuticos de Jesus, do autor Alírio de Cerqueira Filho, algumas informações que complementam esse tema quando fala da lei de justiça, de amor e caridade. O autor divide essa lei em 6 etapas. Achamos interessante trazer aqui para a nossa conversa sobre o Evangelho. Então, ele coloca na primeira etapa a necessidade de reconhecermos que estamos distanciados do amor de Deus. Não é Deus que está distante de nós. Por isso, criamos sofrimentos desnecessários que nos enchem de aflições e nos sobrecarregam. Então, nessa primeira etapa, ele diz que se a gente quer
trocar esse nosso jugo opressor por esse jugo que Jesus nos oferece, trocar essa carga que nós trazemos de problemas, de vícios, de dificuldades, de perda e de tudo mais, por um fardo leve que Jesus nos oferece, então nós temos que reconhecer que estamos distanciados do amor de Deus. E aí a gente lembra a parábola do filho pródigo, daquele filho que tinha tudo e que um dia resolveu sair da presença do pai, resolveu seguir sua vida, e nós sabemos, a parábola narra para nós os sofrimentos e as dificuldades que esse jovem teve. Então, tal qual nós, muitas das vezes, nós nos distanciamos de Deus. Deus não se afasta de nós nunca, o seu amor está presente em nossas vidas sempre. Mas com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, nós nos afastamos da lei de Deus. E aí o que acontece? A gente cria sofrimento desnecessário que vão nos trazer aflições. Porque a indisciplina, o desregramento, os abusos que nós vamos buscar, com certeza, vão nos trazer esse jugo pesado. Então, é imprescindível que, primeiramente, a gente reconheça isso. Tem, inclusive, eu lembrei agora, uma música do Padre Zezinho, belíssima, que ele diz: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Quantos de nós estamos assim? Que não buscamos a Deus para nada. Nas nossas preces, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas necessidades. A gente nunca lembra de Deus. Então, na segunda etapa, o autor nos diz que ninguém consegue aprender algo se estiver aflito e sobrecarregado. E é uma verdade. Quem é que consegue pensar? Quem é que consegue decidir a vida ou fazer qualquer coisa diante de uma aflição? Diante de uma sobrecarga pesada? Nenhum de nós. Por isso que a primeira etapa é necessária, buscar a Deus, reconhecer que estamos distanciados dele, buscar a Deus, para que assim o alívio venha, e somente a partir desse alívio que Jesus nos proporciona é que poderemos tomá-lo como nosso mestre. Então, esse alívio é resultado de uma ação, da minha busca, do meu desejo de retirar aquele fardo de mim. A terceira etapa nos chama ao conhecimento dessa lei de amor, de justiça e caridade como diretriz da vida para poder aprender. Jesus diz que caridade é amor. Veja bem, é muito simples. No entanto, por que a gente dificulta tanto? Então, dentro do livro do Evangelho, segundo do livro dos Espíritos, a terceira parte, que trata das leis morais, no capítulo 11, nós temos a lei de justiça, de amor e de caridade, que nós não vamos aqui falar sobre ela, mas estamos colocando aqui para você que tem interesse de conhecer sobre essa lei, buscar no livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais. De preferência, ler as leis morais por inteiro. Mas, nesse momento, se quiser se direcionar à lei de justiça, de amor e caridade, está lá o capítulo 11. Importante conhecer, importante saber, refletir com esses ensinamentos, o que vai facilitar em nós vivenciar essas leis. Então, na lei de amor, de justiça e de caridade, nós vamos encontrar um ensinamento na lei de amor que nos diz que nós precisamos amar a Deus, precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar a nós mesmos, e o ensinamento maior que Jesus nos trouxe, precisamos amar nossos inimigos. Então, essa lei de amor é uma lei divina. Todos nós teremos que ter conhecimento dela e vivenciá-la. A lei de justiça, que vai nos esclarecer que nós precisamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque nós só seremos justos diante de Deus quando estivermos fazendo ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Quando nós tivermos consciência do que seja o bem, do que seja esse amor. E a lei de caridade, porque caridade é amor, e não há amor
onde não houver profundo respeito com os seres humanos, nossos irmãos. Então, essa lei de amor, de justiça e de caridade vai nos conduzir através desse caminho, dessa diretriz que Jesus nos oferece, de alívio dessa sobrecarga, desse jugo, trocar esse jugo opressor por esse jugo que Jesus nos oferece. E a quarta etapa nos convida a nos tornarmos um aprendiz do Mestre amoroso, um aprendiz de Jesus. Nos tornarmos brandos e humildes de coração. Porque não basta apenas o contato com o ensinamento, com a verdade, por meio do cérebro, nos diz nosso irmão, é necessário sentir essa verdade no coração. Então, não adianta eu dizer, já li o livro do Evangelho por inteiro, conheço todas as passagens, posso até recitar aqui decorado, mas se esses ensinamentos não fizerem parte do meu dia a dia, da minha vida, não forem incorporados nas minhas atitudes, de nada adianta. Então, nós precisamos nos tornar um aprendiz do mestre, não é no sentido de saber o que ele disse, de saber quais foram as palavras que ele disse, sim vivenciar os seus ensinamentos. E aí, na quinta etapa, ele nos diz encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. A partir do momento em que reconhecemos a nossa pequenez de aprendiz da vida e nos esforçamos para superar nossas limitações, encontramos descanso para as nossas almas. Deixamos de nos culpar, nos auto-perdoamos. Então, quando nós compreendemos que somos aprendizes ainda, por isso que a gente erra, por isso que a gente tem viciações, por isso que a gente tem orgulho, tem vaidade, tem tantas outras questões. Quando nós tivermos consciência que nós somos espíritos milenares, que já vivenciamos várias experiências de vida, estamos aí nessa trajetória de vida, que cada reencarnação nos proporciona um aprendizado, uma melhoria, uma transformação. Aí nós vamos deixar de nos culpar. Aí a gente vai entender. Então é por isso que eu tenho tanta dificuldade de vencer meus vícios. É por isso que eu tenho tanta dificuldade de entender a vida, porque eu sou um aprendiz da vida. Isso traz alívio e nós nos auto-perdoamos. Para que a gente possa seguir adiante, a gente precisa se perdoar pelo que fez de errado até então. Então, faz-se necessário essa etapa. E a sexta etapa é tornar a vida um fardo leve de ser carregado, por meio do aprendizado. Então, se o fardo que carregamos durante a vida parece muito pesado, o problema não está no fardo, mas na maneira como estamos carregando. Então, essas etapas sugeridas pelo autor dessa obra, elas realmente trazem um direcionamento bem interessante para a gente compreender melhor os ensinamentos de Jesus, porque é justamente nesse momento em que nós passamos a compreender a vida. Por que que a gente sofre? Nós tivemos, aos dias atrás, estudos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala justamente dessa nossa condição de aprendiz. Por que que a gente sofre? Quais são as causas? Estão relacionadas ao hoje? Estão relacionadas ao passado? Então, por isso que Jesus não prometeu cura para ninguém, ele prometeu alívio. Porque ele não podia nos tirar dessa nossa trajetória, desse nosso aprendizado. Só vivendo, só vivenciando as experiências, os aprendizados necessários, é que a gente vai se melhorando, a gente vai crescendo. Então, Jesus nos traz o anúncio, na sua boa nova, de que nós somos bem-aventurados diante de Deus. Não existe condenação diante de Deus. Nós somos seres em aprendizado. E que Deus nos permite, através das diversas oportunidades de vida, refazer o caminho, fazer correto aquilo que a gente não fez muito direitinho, aprender com a vida, para a gente se transformar. Então, eu até indico, se você não lembra, se você não leu, leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, para entender essas causas anteriores e as causas atuais das aflições. Por que que a gente sofre?
Porque existem as perdas de entes queridos, são necessárias, fazem parte do nosso processo evolutivo. Todos nós, os seres humanos, vamos retornar à casa do Pai um dia. Em que condições não nos cabe aqui ter conhecimento. Deus é que sabe o momento, a necessidade de cada um. Mas é importante que a gente tenha conhecimento dessas questões para a gente entender a vida. Porque vai mudar a nossa percepção, vai mudar a nossa maneira de viver. De diante do sofrimento, ao invés de eu dizer, eu não sei por que eu estou sofrendo, por que isso acontece comigo, Deus é injusto comigo, é um peso muito grande, é um fardo muito grande, porque eu não tenho resposta. Mas a partir do momento em que eu tenho esses conhecimentos, o fardo alivia. Os ensinamentos que Jesus nos traz alivia esse fardo, porque nos diz, eu sou responsável por essa situação. Fui eu que causei isso, então sou eu que tenho que consertar. Deus está me proporcionando oportunidade. Deus está me dando possibilidades. E aí a gente se torna até mais forte para responder diante do desafio. Porque Deus está confiando em mim. Ele está me dando todas as oportunidades necessárias para o enfrentamento dessa situação. Então, a Joana de Ângeles, no Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, comentando sobre essa questão, nos diz que Jesus não se detém à borda do problema, mas identificando, despertando o problematizado para que não reincida no erro, no comportamento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça coisa pior. Então, por isso que Jesus não nos cura, porque ele não vai chegar na borda do problema e dizer, está sofrendo muito, eu vou curar ele. Não, de maneira nenhuma. Ele desperta o problematizado. Quer dizer, com esses ensinamentos, ele faz com que a gente desperte para a nossa responsabilidade. E a partir daí, diante dessas informações, diante desse conhecimento que nós temos, dessa lei que muitas vezes nós transgredimos, é que nós vamos trabalhando a nossa evolução moral. E aí sim, a nossa consciência vai nos dizer o que é certo e o que é errado, e nós não vamos mais agir erradamente. Por isso que Jesus não culpava ninguém. Só dizia, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Como ele fez com a mulher adúltera. Ele não se deteve na borda do problema, naquele momento em que ela foi pega em adultério. Naquele momento em que ela estava sendo condenada. Não. Ele despertou aquela mulher para a problemática que ela estava vivendo, porque ele foi identificar o abandono em que ela se encontrava, as questões que ela trazia das suas necessidades íntimas. Ele foi em busca justamente de identificar as causas que levaram aquela mulher àquela atitude. E aí despertou-a, através dessa proposta de vá e não peques mais, para que ela se iluminasse. Porque é isso que ele faz. Propõe como recurso melhor para a total libertação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Então, em primeiro lugar, o despertar da criatura, despertar da consciência. Porque uma vez despertos, uma vez conscientes, o ser se reergue e toma uma diretriz. E a partir dali, ele não olha mais para trás. A partir dali, ele sabe qual é o roteiro que ele tem que seguir, qual é o caminho que ele tem que seguir. Então, o Evangelho traz para nós justamente toda essa diretriz, todo esse ensinamento, para que a gente possa seguir nas nossas vidas com os nossos próprios pés, escolhendo o caminho, seguindo na direção do bem, sempre e sempre. O Emmanuel traz uma mensagem no livro Fonte Viva que diz o seguinte: se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. É fácil ouvir e repetir, vinde a mim,
os que estão aflitos, os que estão desesperados. Isso é muito fácil de dizer. Como nós falamos no início, nós estamos há 2000 anos com esses ensinamentos de Jesus. Já passamos por muitas religiões, já vivemos muitas experiências e já ouvimos muito esse ensinamento. É fácil. E por que a gente ainda não conseguiu aprender? Por que 2000 anos depois nós ainda estamos aqui recalcitrantes? Ainda estamos aflitos, ainda estamos sobrecarregados. E aí ele diz, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Nós já conseguimos fazer essa trajetória que Jesus nos coloca na lei de justiça, de amor e de caridade. Nós já conseguimos amar o nosso próximo, amar a Deus, amar a nós mesmos, amar os nossos inimigos. Nós já conseguimos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós já conseguimos ter caridade para com os nossos irmãos, independente de credo, de raça, de religião, seja lá de que for. Então, nós temos aí muitas coisas, muitos aprendizados a fazer, extremamente necessários, e que muitas vezes a gente repete assim, majestosamente: vinde a mim todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados, e que eu vos aliviarei, como se fosse uma fala de Jesus distante lá no tempo. No entanto, foi um convite, convocação que ele nos fez. Vinde, buscai, e o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos dispostos a nos libertar dessas paixões, desses vícios que nos conduziram até aqui, para seguir os ensinamentos do Cristo? E aí a gente vai entender que nem todos nós que estamos aqui na Terra, principalmente num planeta de expiação e de provas onde o mal predomina, estamos preparados para abrir mão de tudo e nos tornarmos santos de uma hora para outra. Jesus não nos violenta dessa forma, mas ele nos convida a tomar o seu jugo, ou seja, a tomar conhecimento dos seus ensinamentos, da diretriz que ele deixou aqui conosco na Terra, porque somente ela é que vai nos conduzir. Como ele bem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós deixamos aqui duas indicações. O Livro dos Espíritos, terceira parte sobre as leis morais. Claro que o livro inteiro, para quem quer conhecer a doutrina espírita, é o ideal, mas particularmente no que se refere ao Evangelho, naquilo que nós estamos tratando aqui hoje, do jugo leve, as leis morais vão nos orientar, porque essas leis, elas são leis divinas, não são leis terrenas, são leis divinas, e não são leis que mudam com o tempo, elas são de todos os tempos. Deus estabeleceu essa lei universalmente para todos os seus filhos indistintamente. Por isso precisamos conhecê-las. E para quem também quer tirar as suas dúvidas com relação a essas aflições, a essa sobrecarga, o capítulo 5, que nós acabamos de concluir na semana passada, Bem-aventurados os aflitos, principalmente quando fala das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Com certeza, vamos ter excelentes esclarecimentos. Então, nós vimos no início da nossa fala, um videozinho que nós colocamos, falando sobre o advento do Espírito de Verdade, aonde nós vimos o Espírito de Verdade nos convocando: vinde a mim todos vós que sofreis, e dizendo que mais os ingratos que somos nós, os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Mas meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ou seja, nós nos afastamos do caminho do bem, do amor, da verdade, da paz, mas Deus não quer aniquilar a raça humana, não. Ele quer nos conduzir. Ele quer nos chamar de volta ao aprisco.
E ele conclui dizendo: sinto-me por demais tomada de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados. Então, Deus, o Mestre Jesus, eles estão tomados de compaixão pelas nossas misérias. Eles entendem a nossa inferioridade e estendem mãos compassivas a todo momento aos infelizes transviados que somos todos nós. Então, seja qual for a situação que nos encontremos de desequilíbrio, de desregramento, de viciação, não importa. Somos filhos de Deus, a mão de Deus está estendida para nós. O que nós precisamos é voltar o nosso olhar para Ele, pedir socorro, pedir amparo, pedir proteção, força para seguir adiante. Jesus Cristo é o vencedor do mal. E nós, nos diz o Espírito de verdade, precisamos ser os vencedores da impiedade. Precisamos ser aqueles que falamos mais a respeito de Deus e do seu amor. Precisamos ser aqueles que reconhecemos o nosso distanciamento e que precisamos voltar para a casa do Pai, para sermos acolhidos por Ele amorosamente, para sermos conduzidos por seu reino de amor que nos aguarda. Então, nesse momento em que nós estamos concluindo o estudo desse capítulo do item O Jugo Leve, nós queremos pedir que nos acompanhe nessa prece final que faremos, lembrando que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui às 18 horas, conversando sobre o Consolador Prometido, e aguardamos vocês para continuarmos juntos nessa leitura do Evangelho, nesse entendimento desses ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Então, que a paz e o amor do nosso Mestre amado Jesus nos envolva, permaneça com todos nós, nos trazendo as suas bênçãos, o seu amparo e a sua assistência de que tanto necessitamos. E que essas vibrações emanadas por todos nós, que no planeta nesse momento nos encontramos em prece, porque são muitos que oram nesse momento, possam ser aproveitadas pela espiritualidade em favor de todos os irmãos necessitados, que se encontram entristecidos, depressivos, adoecidos em seus lares, nos hospitais, onde quer que se encontrem. E, em especial, rogamos por todos os profissionais que estão adiante, trabalhando, auxiliando, frente a frente, com essa situação que ora ocorre no nosso planeta, socorrendo a todos os irmãos em necessidade. Pedimos também, Mestre Jesus, por todos aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, vitimados por essa doença, que ora envolve o nosso planeta, e por todos aqueles que também, por outras questões, retornaram, sabendo que, acima de tudo, a tua bondade, a tua justiça e a misericórdia se faz presente na vida de todos nós. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, encerramos o nosso Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos e até o nosso próximo Evangelho, se Deus quiser.